Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5. E o nosso tema é Vivendo uma Vida Santa. Nessa lição nós vamos ver por que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, quão bom é necessário, como é necessário, e é bom que seja mesmo, que a gente tenha essa mentalidade, que nós temos que viver uma vida santa na presença de Deus. O nosso texto do dia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que fala conosco, que nos direciona, que nos ajuda o quê? A vencer as dificuldades, a vencer a nós mesmos. E a nossa síntese: Deus nos convoca para uma compreensão de santidade que transcende os cerimoniais religiosos, os rituais de purificação humanos. Ou seja, essa religiosidade que muitas vezes alguns pregam, isso, aquilo, esse negócio, o que nós temos que entender é o que Deus está falando aqui. Até o autor aqui nesse comentário, o comentarista da revista, convoca para uma compreensão de santidade que transcende, que é muito maior do que os rituais cerimoniais, os rituais religiosos. E o nosso texto bíblico, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o apóstolo Paulo, que ele está falando aqui acerca até de prostituição, né, de se prostituir. Nós vemos que quando o profeta do Antigo Testamento falava se prostituir, adorar outros deuses, adulterar, quando a pessoa ficava em adoração com outros deuses, então o profeta do Antigo Testamento via dessa maneira. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: para que vos sabeis, para que vos entendeis, para que vocês saibam acerca da purificação, acerca da santidade, acerca de buscar uma melhor condição na presença de Deus. Por quê? Que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. O vaso, meus irmãos, somos nós mesmos. Vamos dizer assim, alguém pode dizer até que fala a questão conjugal, mas a Bíblia, meus irmãos, sempre dá revelações para nós. Então nós vemos aqui que nós temos algo a guardar, nós temos algo a zelar, nós temos uma postura a zelar nessa terra. Então é necessário que nós venhamos o quê? Zelar por ela e guardar aquilo que Deus tem nos concedido e nos proporcionado. A nossa introdução. Depois de ter redigido a parte principal dessa sua primeira carta, na qual as temáticas centrais eram o louvor e a gratidão a Deus pela experiência de salvação que desfrutam os tessalonicenses, Paulo passa a fazer alguns esclarecimentos a respeito de assuntos pontuais para a vida dos irmãos daquela igreja. O início desse novo momento da epístola é demarcado através da primeira palavra de 1 Tessalonicenses 4:1, que é traduzido por finalmente. Quanto ao mais, de resto, ademais, o apóstolo aparece orientar os membros daquela jovem igreja a respeito de algumas dúvidas teológicas que eles possuíam e provavelmente a respeito de algumas questões práticas que Timóteo destacou em seu relatório de retorno a Paulo. Estudar as inquietações dos Tessalonicenses torna-se muito relevante, especialmente quando percebemos que estas ainda são muito pertinentes para a igreja atual. Mas foi para aquele tempo, não é para o nosso tempo? Não, é para todo o tempo. Todo o tempo nós vivemos dificuldade. Todo o tempo nós estamos em situações. E aqui no tópico 1, a vida santa que agrada a Deus, e a parte 1, um modelo que é transmitido e compartilhado, a preocupação de Paulo era que os tessalonicenses permanecessem no mesmo conjunto de princípios fundamentais que receberam no início de sua fé, pois eles assim fizessem, tudo permaneceria bem. Irmãos, aí fica aquela questão: por que a igreja está do jeito que está? Será que tem guardado os princípios que tanto foi relevante antigamente? Que tanto as pessoas tinham zelo por algumas coisas? Então nós vemos, irmãos, que hoje o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, continua no mesmo pensamento, continua no mesmo desejo, continua na mesma vontade, continua no mesmo espírito,
de querer de mudança, de querer fazer algo para Deus. Então o apóstolo Paulo estava colocando essa condição para aquele povo. E aqui no 2, vivendo para agradar a Deus, o objetivo de Paulo neste momento de sua carta àquela comunidade era lembrar aos irmãos de que a finalidade de nossas vidas não é atingir metas pessoais ou sonhos individuais, e sim agradar a Deus em tudo quanto fizemos. Hoje os pregadores colocam metas e essas metas, tantas metas individuais. Quando o apóstolo Paulo diz para a igreja de Tessalônica que nós temos que buscar a Deus, que nós temos que buscar agradar a Deus todos os dias, porque uma hora que você de repente alcança essa meta, você descansa. Quando é questão de Deus, não. Nós buscamos agradar a Deus continuamente. E também aqui, a manifestação do reino de Deus em nós é produtora de vida, libertação e alegria. Certamente passaremos por desafios e lutas, mas nada nem ninguém terão o poder de destruir os fundamentos eternos que o Senhor já estabeleceu em nossas vidas por meio da salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós temos essa salvação, quando nós temos essa presença de Deus na nossa vida, nada abala nossas vidas. No sentido de que os problemas, as dificuldades, elas vêm. Porém, quando nós temos a certeza das questões de Deus, esses ventos de doutrina, essas coisas aí esquisitices, como até nós comentamos numa das lições passadas, não vem, não influencia a nossa vida. É claro, nós temos que aprender, os homens estão aí para ensinar que Deus constituiu estudos, mas aquilo que é bom você retém, aquilo que não é você passa para frente não leva em consideração. Então aqui nós temos que ter o nosso particular com Deus. É claro, nós precisamos das pessoas para esclarecimento, alguém sabe uma coisa, você sabe outra, e assim as pessoas vão vivendo. Porque aqui no 3, a vida transbordante, vida em santidade. A presença do Senhor é reconfortante e abençoadora para nós. Se há uma metáfora bíblica que exemplifica de maneira clara a vida cristã, esta é a imagem do transbordamento, ou seja, transbordar na presença de Deus. Ser cheio, não somente cheio, mas transbordar, passar da borda. As pessoas possam ver isso, nós estamos transbordando na presença de Deus, ser cheios mesmo de presença de Deus. É que vida em santidade, ter uma vida em santidade, uma vida que realmente busca Deus, uma vida que está na presença de Deus, uma vida que busca agradar ao seu Criador. E também o 2 aqui, o imperativo da pureza sexual, a santificação como vontade de Deus. Não foi para uma vida de pecados que fomos vocacionados por Deus. Aqueles que são guiados pelos valores decadentes do mundo não conseguem perceber-se da presença do Senhor. Vêm apenas tragédias, dores e maldades. No nosso caso é diferente, pois por meio da semente da santidade que brotou em nosso ser, conseguimos ver Deus em tudo ao nosso redor. Reconhecemos a grandeza de Deus na natureza. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele coloca isso, não foi para uma vida de pecado que Deus criou você. Saiba que Deus criou você para uma vida de santidade, uma vida de presença de Deus. Por quê? Nós vemos o quê? Cada um parece que está a cosmovisão, né? Cada um vê alguma coisa de uma forma. Mas Deus, ele vê o quê? A coisa santa. Ele vê nós como filhos que temos a possibilidade ou a oportunidade de estarmos realmente fazendo, buscando e galgando e desejando a santidade. E também aqui, uma vez que Deus nos tornou santos, devemos fazer da nossa vida um altar de louvor a Ele. De maneira que, assim como somos sacerdotes da antiga aliança, todos quantos olharem para nós, lembrem-se do lema de nossa vida, santidade ao Senhor. Ele trazia aqui no seu peito uma placa, santidade ao Senhor. Então nós vemos aqui que todos que olharem para nós vai ver a diferença. Você e eu, nós temos realmente feito a diferença, jovem, aonde nós passamos, onde nós vivemos. Por quê? Porque o pecado está aí, o pecado sexual está aí, o desejo ilícito, se nós não tomarmos cuidado, ele também vai fluir em nossa vida. Então cabe a nós o quê? Buscar o quê? A presença de Deus para melhorar a nossa condição na presença do Senhor. O 2, santificação que exige do solteiro e dos casados. Em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, uma explica a contundente exortação paulina quanto à pureza sexual. Não nos concentraremos no debate a respeito do que significa o termo vaso,
pois o mais relevante é compreender que o Senhor conclama seus filhos a reconhecerem a sexualidade como um componente tão sagrado do ser humano, quanto tudo mais que nos envolve não há nada de profano ou pecaminoso no relacionamento sexual entre os casados. Lembre-se disso. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não profane o templo de Deus. Então, relacionamento sexual, relação sexual não é profano para o casado, com a sua esposa, entre os cônjuges, marido e mulher. Mas sim entre os solteiros, mas sim entre o cônjuge com outro que não é o seu cônjuge. Então veja que esse é profanação. Agora, é lícito. Deus criou o relacionamento sexual para as pessoas desfrutarem do casamento, para as pessoas terem prazer no casamento, né? E não é somente isso que dá prazer também, não, é o companheirismo, mas isso é mais uma coisa que traz prazer no casamento. Mas as pessoas aqui, o solteiro, ele busca os subterfúgios, né? Não, eu vou e tá tudo certo. Não, não tá. Eu peço perdão, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Saiba que Deus criou o relacionamento sexual para o casado. E se quem faz é pecado. E isso é um pecado, meus irmãos. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe, mas existem as consequências. E o 3, vivendo num nível diferente de espiritualidade. Se de fato a espiritualidade é vida, é necessário que o padrão moral e comportamental do povo de Deus não seja o mesmo daquele que é adotado pelo mundo. Claro, nós não temos que ser igual ao mundo, nós não temos que pensar igual ao mundo, nós não temos que agir como as pessoas que estão no mundo. Mas eu vou ser assim para ganhar ela para Jesus ou ele para Jesus. Não funciona. A pessoa para fazer isso tem que fazer a diferença. A pessoa para ganhar essas pessoas tem que fazer a diferença. E nós, como cristãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que andar diferente, nós temos que pensar diferente, nós temos que agir diferente. Né? Então isso que vai, a diferença é que vai trair essas pessoas, não como, até voltando, né, eu tinha comentado nas lições passadas, essas esquisitices, porque o que salva e o que liberta o pecador é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. E o tópico 3, santificação em toda maneira de viver, nos negócios honestos. Santidade, todavia, não é algo que se refere apenas ao corpo ou à exterioridade das pessoas. Devemos ser santos e honestos também em nossos negócios. Então, meus irmãos, nós estamos vendo um país de corrupção, de dificuldades, tudo que a gente olha, o jeitinho brasileiro, o brasileiro sempre quer levar vantagem em cima do outro. Nós temos essa, eu queria chamar de cultura, né? Mas ao que parece, todos têm essa prática. E acha que pode dar um jeitinho, tá tudo bem e tal, e nos negócios não tem problema, sonegar impostos. Não, meus irmãos, tem que fazer as coisas certas. Mesmo que a gente perca nessa questão, tem coisas que não adianta a gente querer burlar, né? Burlar a nossa, vamos dizer assim, a nossa legislação, porque Jesus nos ensinou a pagar impostos, e não abriu nenhum precedente que se o imposto for alto ou for baixo, nós temos que sonegar. Algumas coisas ele não aderiu, mas outras coisas ele não abre precedentes, e essa é uma delas. Relacionamentos sadios. Não existe santidade na vida de quem promove violência, injustiça e discórdia. Então aqui também nós vamos ver que não adianta a pessoa querer dizer que é santo, que ela promove discórdia no meio das pessoas, principalmente discórdia, né? A pessoa coloca um contra o outro. Cadê a santidade, né? As pessoas fazem fofocas, disse-me-disse, tantas situações. Cadê a santidade? O apóstolo Paulo estava dizendo, vocês começaram assim, terminem assim. Continua no mesmo pensamento. Não adianta no meio do caminho falar, não, tá tudo bem, depois eu peço perdão, a vida tá tão difícil, e achar que pode fazer pela circunstância da vida algo que não convém, algo que é pecaminoso diante de Deus. O 3, santificação como experiência de viver no Espírito. O poder santificador do Espírito nos torna progressivamente mais santos. Irmãos, saiba e tenha certeza, uma vida santa, santo, sem pecado, ninguém nunca vai ser. O único que foi Jesus. Mas uma vida de santidade não é do dia para a noite. Leva anos para a pessoa conseguir. Ou talvez vai chegar, a pessoa nunca vai conseguir, mas no sentido de quê? Não é no sentido de não ter pecados, mas no sentido de melhorar a sua condição para com Deus. Porque hoje a gente deixa uma coisa hoje, deixa uma coisa amanhã de repente a gente vive dificuldades aí, de repente acontece alguma coisa, a gente vence de novo,
Mas a gente tem que sempre entender que a nossa condição para com Deus é o quê? É melhorar, é buscar cada vez mais melhorar na presença de Deus, melhorar a nossa condição para com Deus, melhorar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos que melhorar. Isso faz toda a diferença, ou deveria fazer. Mas aqui na nossa conclusão diz assim: não existe santidade quando há isolamento, ódio e negação do outro. Se somos as pessoas deixadas por Deus nessa sociedade para que ela não apodreça em seus extremismos sociais. Cabe-nos a tarefa de iluminar os corações entenebrecidos por preconceitos e discriminações, de dar sabor às vidas desesperançosas e justiça, bondade e paz. Ser santo é estar a serviço do bem-estar do outro, ou seja, é fazer pelo outro. Você é santo, você não vai atingir só você mesmo. Quando nós temos uma vida de santidade, automaticamente outras pessoas também são influenciadas, outras pessoas também são conduzidas a ter essa mentalidade. Então, nós temos que buscar a nossa condição, não somente por nós, porque também outras pessoas serão atingidas. Então, isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a igreja em Tessalônica. Fugir dos pecados, colocou algumas situações aqui, mas fugir dessas coisas, fugir desses pecados, fugir dessas situações para quê? Para agradar o nosso Criador. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.